Olá, seja você bem-vindo e bem-vinda. Está começando a partir de agora mais uma edição, sabe de quê? Do Podcast no Ar. Comigo ele, sempre ao meu lado, Hércules Ramos. Tudo bem, Hércules? Tudo bem, Manuel Santos, com você, meu filho? Eu tô agitado hoje, mas tô bem demais. Frenético demais. Que coisa boa, mais uma super edição do Podcast no Ar com uma convidada mais que especial, não é isso, Emanuel? É isso, então apresente quem é essa nossa convidada. A nossa convidada tem um gosto muito peculiar, Emanuel. Eu acho que comunga também com o nosso gosto. Que gosto é esse? Gosto pelo rádio, pela comunicação. É demais. Rapaz, onde existe um rádio ligado, não existe solidão. Verdade, concorda comigo? Demais. E a história do rádio aqui no Brasil, ela remete a mais de 100 anos, né? Só para você ter uma ideia, o programa de rádio mais antigo do Brasil, neste ano vai completar 91 anos, que é a Voz do Brasil, fundada em 1935 por Getúlio Vargas. Portanto, o rádio aqui no Brasil, que era predominantemente um veículo de comunicação masculino, mas de lá para cá muitas mulheres enveredaram por essa área, e eu tenho certeza que a nossa convidada vai discorrer melhor do que eu, tem uma vasta experiência, tem apenas 38 anos de experiência. Somente. Né? Somente nesta área. Comecei bem novinha. Estamos falando dela, Isaurinha Reis. Tudo bem, Isaurinha? Seja bem-vinda. Que bom estar com você aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vinda. E é uma satisfação estar aqui. Um pouco tímida, não posso negar, porque é a primeira vez que eu estou participando de um podcast, né? Mas eu acho que a gente vai enveredar por uma conversa bem informal, assim, para me deixar bem à vontade, né? Porque a minha praia é o rádio sem holofotes, como se diz, né? Mas a gente está aqui para conversar um pouquinho, trocar ideias, porque como vocês também militam no rádio também, então a gente está muito familiarizados aqui dentro do programa de hoje. Perfeito. Vamos começar. Eu vou fazer a primeira pergunta. Eu gosto sempre de conhecer as histórias dos nossos entrevistados. E a gente vai aqui fazer a primeira pergunta, que é de praxe. Como é que inicia a sua história com o rádio? O rádio sempre foi uma grande paixão na sua vida? Sim, desde a infância. A minha paixão pelo rádio é desde criança. Quando eu comecei a ouvir rádio lá em casa, tendo entendimento, já comecei a brincar, minhas brincadeiras em casa com os meus amigos, meus primos, tudo, era sempre voltado para o rádio. A gente fazia programa, era de auditório, aquela coisa, né? Às vezes eu levava, eu digo sempre isso, que é de praxe. Quando me perguntam desde quando eu comecei no rádio, se era vontade minha há muito tempo, aí eu digo, eu comecei a fazer brincadeiras assim, brincando de fazer programas de rádio. Eu ouvia o rádio lá no interior, que eu morava no interior, e aí eu tinha vontade de fazer locução, então eu pegava as colheres de pau da minha mãe, minha avó, mexia em panela e fazia os microfones, né? Programa de auditório, chamando meus primos para cantar, aquela coisa, falando. Então aí eu dizia para ela, mamãe, quando eu crescer eu vou ser do rádio. Aí ela dizia, como assim? Eu digo, vou ser do rádio, porque eu quero falar, do jeito que a gente escuta no rádio. E às vezes eu tinha a impressão de que dentro do rádio tinha as pessoas, sabe? Dentro do rádio tinha as pessoas. Aí ela dizia, não, vem através das ondas, aí ficava explicando. E aí eu fui crescendo com essa vontade. Mas não esperava ser assim tão rápido, vou dizer assim, depois que eu vim estudar aqui, porque eu procurei. Uma vez nós estávamos num grupo de jovens que eu participava, e a gente fez uma semana da juventude, lá no Centro Social Urbano, que eu coordenava, era uma das coordenadoras. Então nós fizemos um projeto e fomos para a rádio, só tinha a difusora Cristal, e a gente foi falar com o Getúlio na agenda policial para dar um espaço para a gente falar
uma mensagem para os jovens, da semana todinha. Aí ele permitiu. Aí era eu e uma colega minha. Né? A gente falar assim, uma espécie de uma crônica, aquela coisa toda. Aí eu me empolguei, né? Aí falei com o seu Fenelon, aí ele disse, minha bichinha, ele tratava a gente assim, minha bichinha, você ainda é muito novinha para fazer programa de rádio. E outra, sua voz é fina para fazer programa, a gente só faz programa mais com, mais aqui só tem homens fazendo programa. Eu dizia, mas não teve uma senhora aqui que fez programa há muito tempo, que foi Discoteca da Amizade, que a Toinha fazia, né? Aí ele disse, não, mas é porque ela já está acostumada. Aí me desanimou, né? Eu fiquei na minha, triste e tudo. Aí depois eu fui novamente, aí ele disse que não dava certo, não. Não, porque as músicas que você gosta, eu trago as músicas gravadas em fita cassete para tocar aqui. Não, mas as músicas que você tem, a gente não toca e vão pedir, não tem aqui. Eu deixo aqui. Aí ele descartou, disse, não, mas eu não tiro a possibilidade de um dia você trabalhar no rádio, mas por enquanto não dá certo, não. Aí tudo bem, não fiquei chateada com ele, não, né? Aí fiquei, quando foi um dia eu recebi o convite. Estava em casa quando chegou uma pessoa para me buscar, que o Ricardo Machado estava me chamando para uma reunião que a Rádio Campo Maior ia entrar no ar, aí ia entrar em fase experimental e tinha uma reunião para fazer com o pessoal. Aí eu fui, cheguei, aí na reunião ele disse, Isaurinha, você está aqui porque eu fui informado que você tem uma dicção muito boa, fala muito bem. O Jango, que iria ser o diretor de programação, vê você na missa fazendo as leituras do Evangelho e ele que indicou. Vamos trazer a Isaurinha, que é uma pessoa que tem uma dicção muito boa. Aí eu vim. Eu fiquei na fase experimental, né? Aí fiz os 3 meses de fase experimental, só dando a hora, aqueles textozinhos, prefixos. Aí quando foi para começar a programação, para surpresa minha, o Jango disse, Isaurinha, você tem um programa para fazer, apresentar. Aí eu fiquei feliz demais. Aí apresentou o programa, a rádio foi inaugurada no dia 19 de maio, quando foi dia 20, no próximo dia seguinte, eu já comecei a fazer um programa de rádio, 1h30. Aí eu fiz o programa e continuou. A gente, nesse período, eu recebia muitas cartas, certo? E foi assim, começou com o meu sonho de infância, de trabalhar no rádio. E acho que, sim, tornou-se realidade. E nessa área, Isaurinha, nós temos os nossos heróis, nós temos os nossos espelhos. Em que você se inspirou no início da sua trajetória de 38 anos de rádio? Rapaz, é assim. Como sempre a gente só ouvia mais as vozes masculinas, né? Que o rádio era predominado pela ala masculina, né? Eu não tinha, assim, uma mulher que eu me espelhasse, assim, para ouvir ela falar, nada, porque só ouvia programa locução masculina. Mas, a forma como eu apresentava o programa, tinha 2 cidadãos que eu dizia assim, se algum dia eu for fazer um programa de rádio, eu vou seguir esse estilo dele. Na minha voz feminina, era na Rádio Assunção, o Aurélio Brasil, ele era até da militar. Ele fazia um programa Alô Sertão, das 16 horas às 18. Rapaz, muito extrovertido, brincalhão, sabe? Ele fazia assim, uma brincadeira. Aí eu achava muito interessante. Música, bem cheio de entretenimento, o programa, brincadeiras, música, tudo isso. Eu achava muito legal. Sabe, não era aquela coisa séria. O outro era na Dragão do Mar, o Sidraque Silva. Por sinal, ambos já são falecidos. E o Sidraque Silva fazia um programa de manhã, Desperta Nordeste, na Dragão do Mar. Também muito interessante. Aí tinha
informação, tudo. Aí eu disse, eu vou fazer um programa nessa linha. Nessa linha dos seus. E o rádio, ele comunga muito com a solidão. Nós temos hoje em dia, 79% da população brasileira escuta rádio de 3h30 a 4 horas todos os dias. Em meio a toda essa tecnologia. Instagram, Facebook, TikTok, e o rádio continua com esse protagonismo. E como eu falei no início, ele comunga muito com a solidão. Que fato engraçado, que fato você pode compartilhar conosco uma história com um ouvinte que chegou para você e falou: Isaurinha, você falou algo que marcou a minha vida, a minha trajetória. Tem vários assuntos. Como eu falei, a gente, quando começou na Campo Maior, foi em 1988, né? Aí, até 2005, eu estava na Campo Maior. Em 2005, a Canudos foi inaugurada, né? A gente vai também falar sobre isso. Aí eu recebia muitas cartas. Era a época que o pessoal escrevia do interior. Eu tinha uma caixa guardada lá em casa. Eu só não tenho ainda essa caixa porque em mudança, aquela coisa, a gente vai para uma casa que às vezes parece cupins e aí roeram todas as cartas, né? Mas eu tinha quase umas 3.000 cartas. Eu recebia carta demais. Às vezes eu chegava lá na Campo Maior, aí o Jango dizia assim: Isaurinha, olha aqui, tá vendo esse absurdo volume de carta aqui? Sim. Tem esses outros aqui, sabe que é só para você, para o seu carnê social. Então vamos ter que aumentar a hora. E aumentou. Muitas cartas. Mas olha, tão gentis assim, que cativava a gente. Tinha que ler. Eu lia na íntegra. Tinha outros que diziam: eu não vou ler na íntegra, não. Eu digo: não, se ele mandou pedindo essas coisas, a gente tem que ler. Aí uma das cartas, por sinal, eu guardei e serviu até para a pesquisa do meu TCC. Quando eu fiz, a minha orientadora pediu: Isaurinha, você tem algumas cartas? Tenho. Não tenho mais o volume de cartas que eu tinha, mas tenho umas. Depois traga aí umas para eu separar aqui, para eu escolher. Aí escolhi uma, ainda me lembro, lá do Mari. Eu tinha uns ouvintes lá, assíduos. Aí quando foi um dia, ele disse: Isaurinha, às vezes eu estou tão estressado que o que me acalma é você. Aí eu fiquei assim, ele disse: no seu programa, as músicas que você toca, a forma como você fala, ele vai me acalmando. Eu digo: coisa boa. Aí outra carta, uma mulher mandou uma carta dizendo assim: Isaurinha, o meu marido sai para beber. Chega bêbado. Isso é na carta mesmo. Na carta. Você me perguntou alguma coisa assim, né? Sim. Chega bêbado e vai tirar a minha paz. Brigando, joga vasilha no chão, aquela coisa toda. E o que me acalma é o seu programa de domingo. Eu tinha um programa de domingo. É o seu programa de domingo, que eu me deito, morrendo com dor de cabeça, do que ele diz, das confusões. Aí eu me deito, fico ali ouvindo aquela música boa que vai. É uma terapia. O rádio para mim, o seu programa para mim, é o remédio. Tem até no meu TCC, tem essa partezinha que a mulher botou, a doutora lá, minha orientadora. Então, o rádio, cheguei à conclusão, nesse período, que o rádio é indispensável na vida da gente. Hoje não, talvez, mesmo hoje com tanta tecnologia, mas o rádio, eu digo sempre, está na dianteira. O rádio se reinventou, né? Mesmo se reinventou e foi para dentro da internet. Você tem uma população de 79% da população escutando rádio todos os dias, de 3 a 4 horas, significa dizer que ele não perdeu o seu protagonismo em nenhum momento. Não.
O rádio não perdeu o protagonismo e nem vai perder. Por mais tecnologia que aconteça, mais inovação, ele está sempre presente, né? Você via que de primeiro, só quando surgiu agora na internet, foi o Rádiosnet. Rádiosnet. Agora já tem outro, Rádios do Brasil. Muito interessante. É mais fácil de você entrar do que neles procurando do que mesmo o Rádiosnet. Mas muito bom. Então tem muitos episódios. Assim, coisa engraçada, pitoresca, assim, os fatos pitorescos. Os fatos pitorescos, assim, que as pessoas escreviam, sabe? Muito legal. Aí, olha, o rádio, ele acalma, ele dá saúde, que a pessoa... Olha, eu estava morrendo com dor de cabeça, eu me deitei, botei o rádio bem baixinho ali, ouvindo a música. Adormeci, quando acordei, não estava mais sentindo dor na cabeça. Outra coisa... Quando eu fiz o TCC, eu disse para a moça lá na bancada que eu ia fazer um trabalho, eu estava pensando em fazer um trabalho, era sobre a importância do rádio na saúde. Porque eu ouvia muita coisa desse natureza. A gente está triste, vai ouvir o rádio. A gente está com dor de cabeça, a gente escuta rádio. Aí... a gente melhora. Aí eu pensava. Outra coisa, tudo notícias que se dava aqui na Secretaria de Saúde, vinham os anúncios para a rádio, para marcar consulta, tal dia, médico, tudo pelo rádio. Então o rádio tem uma abrangência muito grande, né? Por isso que a gente tem que trabalhar assim com muita responsabilidade, saber o que fala, certo? Porque do outro lado tem muita gente ouvindo a gente sem a gente saber, né? Isaura, e como é que se dá essa sua preparação para os programas? Né? Você que passou aí por diversos programas, acredito que você tem algum favorito também. E como é que se dá a preparação para a produção desses programas? É o seguinte, a gente tem que esse tempo todinho, mas eu não chego aqui, faço não, eu me programo assim, fazer uma pesquisa musical, sabe? Eu primo muito pela qualidade da boa música, porque a gente tem um lar, onde tem um rádio, a gente tá lá, né? A gente tá tocando a música aqui, lá estão ouvindo. Uhum. Então, a gente tem que ver essa questão da música. Então, olha, eu fiz desse tempo todinho, na Campo Maior, foi onde eu iniciei, que é a minha universidade da comunicação, foi a Campo Maior, só com um programa. Uhum. Era o Carnê Social. Certo. Por que esse Carnê Social? Porque eu registrava sociais da semana, os eventos, sabe, assim, e a música, e coisas interessantes que o povo achava que deveria dizer para eu falar no rádio. Isaurinha, fale isso e tudo assim. Então, o Jango disse que esse programa, esse não foi ele que deu, por conta disso. E aí... O Jango é o Jango Veltman. Jango Veltman, sim. Que foi, eu dizia muito que eu devo muito a ele. Jango, eu devo muito a você ter realizado meu sonho, ter me trazido para o rádio. Ele disse, não, você veio pelo seu talento. Não fui eu que dei essa mão. Eu digo, foi, porque se você não tivesse indicado para o Ricardo, ele não ia saber. E eu também não sabia eu achava que iam trazer profissionais de fora para fazer o rádio. E começou tudo só com a gente amador. Depois foi que a gente começou a fazer cursos. Eu fiz vários cursos para radialista. E aí, Emanuel, é aquela questão da gente fazer um roteiro musical. Eu gosto muito. Eu escuto as músicas todo dia. Mas se eu for fazer o roteiro de amanhã, eu escuto as músicas tudinho e eu faço de acordo com a minha sensibilidade. Eu acho legal essa daqui. E a gente conhece já o gosto do ouvinte,
né? Sabe por que eu digo conhece? Porque o ouvinte também sabe do estilo do programa. Ele não vai pedir uma música que eu não toco. Quando ele pede, eu sei dar uma desculpa legal que não deixa ele chateado. Olha, essa música não dá certo a gente tocar aqui, porque o programa é de saudade, músicas que marcaram época. Enquanto houver saudade. É músicas que marcaram época. Mas ultimamente eu já estou mesclando. Uma mais atual, uma coisa assim, porque também o povo vai se evoluindo. Sim. Novos. Eu tenho um ouvinte garotinha, eu tenho jovens que me escutam, e eles dão depoimento dizendo que as músicas de hoje é do meu tempo, mas não são bonitas como as outras músicas de antes. E é uma realidade. Em cima disso aí, Isaurinha, gostaria de te perguntar 2 perguntas em uma só. Quantos anos você passou na Campo Maior e depois migrou para Canudos FM? E também gostaria de saber quais as suas músicas prediletas. Eu imaginei que alguém ia me perguntar isso. Assim, de música. O tempo da Campo Maior eu comecei em 88, né? Na fase experimental foram 3 meses. Eu estava quase nascendo nessa época. Olha aí. Quando ela foi inaugurada, no dia 19 de maio de 88, né? Houve a inauguração oficial para ela entrar no ar, normal. E eu comecei já fazendo o programa. Então, foi de 88 até 2005, eu estava na Campo Maior, né? São que... Pronto, é fácil. Eu, 2005 até hoje, e eu espero ainda por muito tempo, aqui na Canudos. A Canudos, no dia 18 de janeiro, agora fez 21 anos, né? Então, eu passo 21 anos que eu estou na Canudos, e o restante, para completar os 38 anos... 17. Fui na Campo Maior. Sim, agora vamos às músicas. As músicas, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu tenho preferências por estilo, assim, mas porque agora eu toco todo... Eu digo, no Enquanto Houver Saudade é de Ásia, de Alcione... Eclético, né? É de Alcione a Zeca Pagodinho. Mas eu sou eclética, mas eu tenho minhas preferências musicais, né, também. Mas eu enveredo muito pelo lado da MPB. MPB é meu forte. MPB, bossa nova, sabe? Mas que eu sou eclética, eu escuto tudo. Eu tenho cantor que eu não gosto. Se dependesse de mim, ele não cantava no horário. Mas eu não faço programa para mim, eu faço para os ouvintes. Aí toca, né? E não é que eu já tenho música que eu acho até interessante, começo a ouvir a letra. Aí não, dá para ouvir. Gosto de um brega, sabe? Vixe, quem não gosta? Quem não gosta. E eu digo muito. É tanto que aos sábados... Quem não gosta, atira o primeiro pinguim. Aqui aos sábados eu faço, Enquanto Houver Saudade, o brega chique do sábado. Porque eu toco a música brega e toco a música mais clássica, vamos dizer assim, que não é considerado um brega, né? Mas o ouvinte pede e eu toco. Então, é o brega chique, mas aí predomina mais o brega, que é o que o pessoal pede. Estamos tomando um aqui, uma musiquinha aí. Aí pronto. Aí você... Faz aquela que é do teu coração. Eita. Djavan, Nem um Dia. É uma delas. Rapaz, são... Por exemplo, Chico Buarque. Praticamente todas, né? A Maria Bethânia. Aquele quarteto. Maria Bethânia, Gal, Gil e Caetano. Eu não tenho, assim, uma... Todas, quando eu usava a época dos CDs, que eu ainda tenho muitos CDs bons guardados, que eu não quero me dispor, né? Eu acho que poderá ainda voltar ainda o pessoal a ouvir. Eu escuto. Eu tenho um aparelho de CD, eu não deixo de ouvir. Aí, então, a Maria Bethânia, quase todos os CDs dela eu tenho. Simone também,
uma voz maravilhosa. Pequenino Cão, Pão e Poesia, que são do nosso compositor conterrâneo, Fausto Nilo. Na voz dela é uma sumidade, é sem... Aí tem um velho Luiz Gonzaga do forró, sim, porque eu acho que todo artista que se preza, ele tem que gravar uma música de Luiz Gonzaga, viu? E já tem muita gente boa gravando música do Luiz Gonzaga, certo? Música dele mesmo. E são tantas as músicas. Eu descobri que a música Baião, ela é regravada até em japonês. Fiquei besta com isso. Tem muita música do Luiz Gonzaga que o pessoal toca por aí. Até em orquestra. Uhum. Eu vi uma orquestra tocando Asa Branca. Gente... espetacular, né? A gente treme nas bases, porque é nossa. A música é nossa. Ele juntamente com Berto Teixeira, né? Sim. Isaurinha. Fizeram muitas composições boas, né? Maravilhosas. E é isso, Fagner também, muita música boa do Fagner. Eu não poderia, nunca assim, tomou um enumerar. navio do Fagner. Agora eu faço com você. Atire o primeiro pinguim, quem nunca tomou, né? Atira o primeiro pinguim. Rapaz, eu disse atire. Vou até tomar uma água. Eu também vou tomar uma aqui. Porque esse papo me deu sede. Quem nunca tomou uma, que atira o primeiro gelada, pinguim. Né? Mas é isso, o rádio, ele é muito mágico, ele é assim... Sei também que você gosta de Roberta Miranda. Roberta Miranda e os ouvintes, gosto muito. Roberta, Rita Lee também. Roberta é sensacional. Roberta nunca para no tempo. Roberta... Não. Ela vai ali do passado ao presente muito rápido. E faz sucesso. Sim, sim. Eu vi uma entrevista dela, vamos fugir um pouquinho aqui, mas estamos falando de música. Né? Com certeza. Uma entrevista dela recente que ela dizendo, ela até é meio ressentida numa entrevista, ela falando que quando ela começou a carreira, muitos sertanejos zombavam dela. Uhum. Chamavam ela até de... O que é essa... Jacu. O que essa Jacu está pensando que é? Ela disse, olha, eu fui muito humilhada no meio artístico, quando eu estava começando minha carreira, até pessoas da minha família, mas eu não desisti. E fiz músicas muito mais. Eu tenho mais composições do que muitos que me chamavam de Jacu. Isso. Ela disse, olha, só a dupla, que essa dupla é forte, Christian e Ralph. Ela tem... essa dupla tem 5 músicas minhas. Aí disse, numerou, é porque eu não sei, não lembro agora. Não. Mas ela numerou todas elas. E outros mais, composições dela. E aí mostrou a casa dela. Gente, é coisa de cinema. E ela é simples. Gosta muito de ajudar as pessoas, fazer caridade, né? Mas não aparece. Porque tem gente que faz uma coisa assim, dá logo a entender, né? Mas é isso, muita música boa. E é muito solicitada no Encanto Versalidade. Se eu tocar todo dia, se eu tocasse 2, 3 músicas da Roberta ou mais, pô, pede. É porque eu toco uma, toco 2, aí deixa as outras para amanhã, aquela coisa, sabe? Mas e é isso que o programa, quem faz é o povo, né? Sim. A gente faz a locução, mas a gente conhece os ouvintes, o gosto dos ouvintes. O perfil. A gente sabe de cá, assim, aqueles que são assíduos mesmo, né? O ouvinte fiel, a gente já sabe. Tem deles que dizem assim, Isaurinha, eu quero ouvir Chitãozinho Chororó, mas você escolhe. Você sabe melhor do que eu gosto da música que você toca, então você... Aí eu digo, vocês botam batata quente na minha mão. Mal eu morri. Muitos ouvintes têm essa mania.
Só indica o cantor ou a cantora para a gente escolher. Eu digo, olha, gente, se eu botar uma música que não condiz com o que você quer, não vão me castigar. Porque não. música é estado de espírito, né, Isaurinha? Exatamente. Posso estar numa vibe mais melancólica, aí se eu jogar pro radialista, muitas vezes ele não vai saber. Né? Mas devido a esse... que o ouvinte... por exemplo, eu conheço bastante o gosto dos meus ouvintes, certo? Quando vem música nova, que assim... Quando aparece um pé de uma música, eu digo, esse é novato. Esse não tem... Eu tenho a agenda dos meus ouvintes, que pede música. É tanto que na época da pandemia, eu isolei minha agenda. Porque morreram alguns ouvintes meus, que quando eu perguntava a fulana, eu dizia, fulano morreu. Outros que eu sabia que tinham falecido por conta da pandemia, né? Aí eu digo, gente, eu vou isolar minha agenda. Eu vou começar uma nova agenda, aí eu vou desistir. Aí uma vez eu encontrei um ouvinte na rua que disse assim, Isaurinha, eu tô tão triste que você não dá mais alô para mim. Eu disse, por quê? Não, você isolou a agenda, você não tem mais agenda de ouvinte. Eu digo, tenho. Mas você disse que eu digo, bom, antes da pandemia, eu tinha uma agenda, depois eu parei, fui refazer, porque eu tinha medo de dar um alô para um ouvinte que tinha falecido. Aí era constrangedor para mim e para a família, sim, né? Eu então, mais ainda quando diz, Aurinha, fulano já morreu. Aí ficava, né? Aí eu disse, vou fazer uma nova agenda. Graças a Deus, que tenho fé em Deus que não vai ter mais pandemia nenhuma, da forma como a gente teve, né? E aí, meus ouvintes, eu digo, pode dizer quando quiserem que eu dê. Aí uma diferença que há, por mais que a gente queira levar uma rádio FM no estilo que é, para realmente ser, ninguém consegue no interior. Porque os ouvintes estão acostumados a ouvir, a querer ouvir o nome dele no rádio. Dá um alô para fulano de tal, na rua tal, bairro tal. Eles ligam pedindo música, oferecendo. Você sabe que o estilo de FM não é assim. Sim. Às vezes, quando eu faço um programa assim, sem dar alô pro povo, só dando a música, atendo, mando e não fico dando alô. No outro dia, alguém reclama. Saurinha, você fez um programa só botou as músicas. O pessoal falava só no pessoal que pediu a música, não dá um alôzinho pra gente. Então, é um estilo, por mais que a gente queira fazer o verdadeiro estilo de rádio FM, né? Vocês entendem como é que eu quero dizer? Não dá. A gente sempre traz um pouco da M para dentro. Aquele estilo mais cadenciado. E além do mais, de estar falando na pessoa. Porque a FM, você pode dizer assim, um alô aí para os ouvintes aí do bairro tal, engloba tudo, mas se não falar no nome... Sim. Isso cativa a gente. É muito gratificante. Eu sou apaixonada pelo rádio. Acho que a coisa já nasci já com esse dom, esse desejo assim de um dia trabalhar no rádio, porque com criança ainda lá no interior e já quando meu pai comprou o rádio e eu comecei a ouvir os programas e tudo, aí isso tudo me deixava fascinada e fui crescendo com essa vontade até que deu certo, né? E sempre na mesma empresa, que graças a Deus não só eu sou respeitada pelos meus ouvintes, como também pelas pessoas, pela direção da casa, que se eu não estivesse fazendo um trabalho com responsabilidade, com afeto, com amor, com carinho, eu talvez não tivesse esse tempo todo ainda na mesma emissora, né? Você chegou em algum momento a pensar em parar de fazer rádio? Teve algum episódio na sua vida que você disse, não vou mais fazer porque não consigo mais? Não. Às vezes há algumas coisas assim que deixa a gente um pouco chateado e tudo, mas dizer assim, parar de fazer rádio, não. E se eu chegasse
haver se houvesse algum motivo que eu tivesse que sair daqui, estando com saúde e tudo, eu procuraria outra emissora de rádio para fazer um programa. Porque o rádio é a sua paixão. Que é paixão, tá na gente. Não que seja, que eu seja, vamos dizer, verminosa, no sentido da palavra, assim, por microfones, por falar em rádio. Não. Às vezes, eu falto quando há necessidade para resolver minhas coisas particulares, que tem que ser eu falto, né? Às vezes eu tiro uma folguinha para um final de semana, o ouvinte me convida para ir comer uma galinha caipira no interior. Mas uma coisa gosta assim. da resenha. É o que é interessante, né? No rádio, as pessoas às vezes não nos conhecem, mas criam uma intimidade tão grande com a gente, a ponto de nos convidar para ir nas suas casas. Eu, quando fazia o rádio, já fui convidado demais para as casas dos ouvintes. Eu achava muito interessante. Como pode? A pessoa não me conhece, convida, aí a gente vai e é pra valer mesmo. E é um banquete. A gente fica até sem jeito pra a gente tudo é quase isso, um né? rei. Agora, outra coisa que a gente não é oportunista. Sim. Porque se fosse, e se eu possuísse um transporte meu para ir todo final de semana, um domingo eu estava nas casas dos meus ouvintes almoçando, não que eu fosse me oferecer para almoçar, mas a convite. Tomar café com bruaca, com tapioca, um dia desse. Eu estava fazendo o programa quando a recepcionista entrou, dizendo assim, Isaurinha, tem um casal aí que quer falar com você. Eu disse, você está no ar? Eu disse, a gente espera, mas eu queria entrar para falar com ela. E ele está com uma vasilhinha assim na mão. Eu disse, pois... E nunca tinha lhe visto? Não, só ouvi. Eu disse, pois mande entrar. Aí a Larissa foi... Larissa não, mandou entrar. Aí quando entrou, eles disseram, olha, nós viemos aqui porque a gente escuta. A esposa dele dizendo, eu sou Liduína Nogueira, ele é José Liduíno, a gente mora lá no Jardim Norte 2. Todo dia a gente escuta você. Ele escuta mais do que eu, porque eu estou fazendo minhas coisas. Aí, às vezes, ele está assistindo o jornal, na televisão, aí eu venho na porta e digo assim, ei, não vai ouvir a Isaurinha hoje, não? Vai já começar o programa dela. Ele desliga a televisão e vai me ouvir. Aí a gente fica ouvindo, aí eu faço café, bruaca, aí hoje nós trouxemos bruaca para você. Que interessante. Um depósitozinho, bem quentinho as bruacas, viu? Aí a gente saboreou depois do programa. E é assim, vem deixar... Agora nem tanto, mas de primeiro, assim, logo quando eu comecei no rádio, rapaz, eu recebia coisa demais. Às vezes vinha coco aberto. Aí eu disse, tá aqui que a gente tá tomando água de coco, nós estamos tomando uma cervejinha e tudo, mas nós mandamos... Eu digo, rapaz, não posso beber no horário do programa, não. Não, é só um coco, uma água bem geladinha para você. Às vezes era... Aí dizia, Isaurinha, tu não pode tomar uma cervejinha que tá fazendo o programa, não pode mandar para aí, mas quando tu sair daí, tu vem para cá que tem uma cervejinha guardada para você. Isso, a gente saía, ia para lá, assim, ali na Dias Ferreira. Era um grupo que me ouvia, do pessoal da Ematécia, a turma toda reunida, e ficavam ouvindo o programa e tomando uma cervejinha, um tiragostozinho. Aí eu chamava eles o Grupo Fundo de Quintal. É conhecido, o Grupo Fundo de Quintal. Quando não, a gente estava fazendo programa, o telefone tocava, às vezes a Liduína do Marconi. Isaurinha, a mãe está aqui, veio de Quixadá, está aqui, disse que você passasse aqui para tomar uma cervejinha com ela, que ela está esperando. E para comer peixe, essas coisas todas, rapaz. O pessoal, Isaurinha, quando terminar o programa, às vezes eu começava o programa 11 horas, aí depois mudou para o programa do Aristênio, aí era de 11 às 14. Isaurinha, eu comprei uma tilápia gostosa. Eu sei que você gosta de peixe. Quando você terminar o programa, você vem para cá. Isso dia de semana mesmo. Rapaz, 2 horas que termina o programa. Não tem problema, não.
a gente espera você. Quando você terminar o programa, diga, eu já terminei o programa. Aí nós já vamos botar o peixe no fogo e ficar ali esperando, lá no Humberto Bezerra, ali por trás do ginásio do Humberto Bezerra. Então, são coisas que cativam a gente. É como eu digo... Isso não tem preço. Não tem preço. E não é que eu esteja atrás de ter a amizade dos ouvintes nesse sentido. Não. É deles, como você mesmo disse. É próprio do rádio. O rádio é mágico, ele atrai as pessoas. É isso. E o rádio, olha, a mulher no rádio, o povo só ouvia voz masculina. Então, quando começou essa abertura para a mulher, há uma sensibilidade mais. A mulher é mais sensível que o homem, né? Isso aí vocês não podem negar, né? E contra. A mulher é mais sensível do que o homem vai mais pelo lado da razão, a mulher vai mais pelo lado do coração e vai acontecendo aquela paixão. Agora, a gente não pode ser, vamos dizer assim, melosa demais no rádio, aquela coisa, né? Tudo. Não, a gente tem que agradar com responsabilidade, sem ser aquele estilo de... Tem que ter um meio termo, né, Isaura? Meio termo, E esse meio termo é necessário até na comunicação. Porque nós temos ouvintes que são intelectuais, a gente sabe disso, principalmente com rádio na internet, mundo afora, né? Que a gente às vezes é ouvido em outros países, né? Aí a gente tem que ter um meio termo, não ser assim aquele linguajar raso, nem muito profundo assim tudo. Por quê? Porque nós temos o analfabeto ainda, a gente ainda tem muitos ouvintes, né? Infelizmente nós ainda temos muita gente analfabeta. Mas escuta o rádio, entende, pede a música e tudo, né? Às vezes nem sabe pedir a música, mas a gente já se familiariza tanto com os ouvintes que a gente entende o que é que eles querem, né? E às vezes é uma frase da música, a gente vai ter que descobrir que música é. Tanto que a gente tem que ter o baú musical para a gente procurar a música quando não tem, quando pede a gente não tem. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. A gente tem que entender isso e falar de uma forma meio termo para que todos compreendam o que a gente quer estar dizendo no rádio. Nem tanto, nem tão pouco. Nem tão pouco, é meio termo ali. Porque o que tem menos instrução entende, e os que são mais instruídos, a esses é que entende e vai entender por que a gente fala aquele meio termo. Para que as pessoas inferior no saber, vamos dizer assim, quando eu quero dizer, não estou diminuindo. O ouvinte para mim é igual, do mesmo jeito, tanto o analfabeto como o intelectual, eu trato todos iguais. E é isso que a gente cativa o ouvinte. E o ouvinte cativa a gente, né? É uma mão dupla. É Sim. Muito bom. E quando você descobriu, Isaurinha, que pessoas de outros países poderiam te escutar, porque antigamente o rádio era algo mais bairrista, né? Com a chegada das tecnologias e do streaming, pessoas de outros países, de outras nações podem te escutar. Como você assimilou essa questão? No começo eu achei que... Estranhou um pouco? Estranhei, eu digo, como é que pode? Foi quando a gente vai descobrir que o rádio na internet era o mundo todo, ouvia quem sintonizava. Mas eu achei estranho e foi uma pessoa daqui, morando em Paris. A Sandra Martins. Lembro desse. Lembra, né? Ela ligava para você, né? Para mim, para o André Rodrigues, para as rádios todas, para os programas todos da rádio ela ligava. Ela morando em Paris, aqui do Ceará, aqui do Xeramobim. Os pais dela moram no interior. E ela falava com, né, limpo. O telefone a gente colocava ela no ar.
porque o pessoal não acreditava. Sim. Né, não? A gente dizia, hoje eu recebi uma ligação de Paris. Paris? Sim. Uma quixeramobinense mora lá e ligou. E ela dizia, ela deixou de falar com a gente, porque ela mudou de horário. O trabalho não coincidia com o meu horário. Questão do fuso horário, né? O fuso horário, exatamente. Aí ela não ligou. Mas eu soube que ela tinha vindo embora. Ainda não tive a oportunidade de conversar com ela. Aí outra, agora que me deixou assim perplexo, foi eu estava fazendo o programa que eu olho o Zap, uma mensagem lá. Aí eu fiquei assim, eu abri. Aí ele disse, sou seu conterrâneo, mensagem de texto. Sou seu conterrâneo. Eu estou ouvindo você aqui de Canadá. Lembra? Ele estava lá, não era sentado assim. De Canadá. Aí eu sou seu conterrâneo. Aí eu fiquei assim, eu trouxe o conterrâneo, eu trouxe para Quixeramobim, que já tinha outros, né? Ouvinte daqui. Ou então o Ceará. Aí eu fui e respondi. E você se você é meu conterrâneo, ele disse, eu quero ouvir o Fagner, Borbulhas de Amor. Aí eu disse, como você descobriu com tantas rádios no Radiosnet? Eu estou aqui garimpando, rádio, ouvindo, passando de uma para outra, tudo aí. Ouvi você indicando uma música, aí eu parei para ouvir. Aí digo, é conterrâneo, vou mandar mensagem. Mas ainda disse assim. Aí depois disse. Aí eu disse, se é conterrâneo meu, então é quixeramobinense, cearense. Ele disse, sou seu conterrâneo porque eu sou brasileiro, mas eu sou de Paulista, São Paulo. Moro aqui em Canadá há muito tempo. Aí disse até o Marcos estava lá. O nomezinho da cidade bem interessante, que eu não lembro, aí você... Estranho, esqueci o nome dela. Eu sei que ele ficou vários dias ele mandando mensagens. Aí quando foi um dia ele mandou uma mensagem, ele disse, Isaurinha, eu estou aqui no aeroporto, indo para os Estados Unidos, porque o meu filho trabalha lá, mora lá, e a gente vai fazer uma visita para ele. E eu estou aqui no aeroporto, mas estamos ouvindo você. Aí pediu outra música. Mas aí, depois ele não... Faz dias que ele não entra em contato. Não sei se o que houve, mas deixa a gente. A capital é Ottawa. Ottawa, no Canadá. Pois é, aí essas coisas. Um Álvaro Beleza, um rapaz de Fortaleza que trabalhou aqui com a gente na Arquiarte, ele mora em Portugal. Um dia desses ele mandou uma mensagem para mim. Estava em Portugal, estava ouvindo a Isaurinha Reis. Isaurinha, e qual conselho você dá para essa galera, para essa geração nova, essa geração que está engatinhando na comunicação, que está engatinhando aí na comunicação? Que conselho você dá com a sua vasta experiência de 38 anos de profissão? Principalmente aí eu vou complementar para as mulheres. Mas me inclua também. Eu sei, amigo. Ou seja, calma. Não vai ficar de fora. Tenha calma. Mas aí você abre um parêntese. E as mulheres? Bom, você quer que eu dê o parecer... O teu conselho, o teu parecer acerca dessa nova geração de pessoas que são apaixonadas pelo rádio. Rapaz, eu vejo o seguinte. O conselho... Não é conselho, né? Eu vou dar uma opinião, um ponto de vista meu, e vai servir assim... A pessoa pode tomar como um conselho, como um parecer, uma coisa assim. Mas o que eu digo, quem está, essa turma jovem, como você diz, que está assim, querendo entrar no rádio, ou saber como é, eu já tenho visto muitos aqui entrando para fazer estágio. Quem fez um estágio e ficou, ainda não foi um estágio, você vê? Sim. E está até hoje, né? Já está aí nas telinhas da TV.
O Fabiano Barros ficou muito tempo também. Foi na mesma época vocês, o André Rodrigues. Eles vieram, fizeram o estágio e ficaram muito tempo no rádio. Saíram porque tiveram outras atribuições, né? E a gente não é preso a um canto só e ter que ficar, né? E aqui há uma abertura, há sempre abertura, né? Aqui. Então, eles vieram e ficaram e têm a experiência deles. Não vieram pensando só, porque muitos, depois de vocês, entraram aqui para estagiar e fazem um trabalho até bem, sabe? Legal, na mesa e tudo. Teve o programa do Locutor Maior, que é o Sérgio dá essa oportunidade, 1 hora a pessoa vem, planeja, faz um piloto, um programa. Em 2005 eu fiz. Foi, né? Pois é. E ficou. E sua voz já era ouvida antes de vir fazer esse piloto, quando você estava como nas eleições, dando a informação lá do Canafis, né? Distrito lá de Damião Carneiro, né? Aí esse pessoal de hoje, eles não têm compromisso. Então, eu diria que para trabalhar no rádio, tem que ser, além do compromisso, um amor pela profissão, né? Pelo que ele está querendo fazer. Compromisso, né? Com responsabilidade, e não pensar só em dinheiro. Porque tem muitos, né, que vêm, já pergunta, quanto é que eu vou ganhar? Antes de terminar um estágio. Se eu ficar aqui, quanto é que eu vou ganhar? Eles perguntam para a gente. Não, você quer trabalhar no rádio? É gosto, tem vocação. Tem que ter vocação também, vontade mesmo. Eu digo assim, não sou melhor nem pior do que ninguém. Eu posso ser diferente. Mas, desde criança que eu tinha vontade de trabalhar no rádio. E estou até hoje, e ainda quero ultrapassar meus 100 anos ainda, tendo disposição e tudo, fazendo o programa no rádio, viu? Um dia desse eu dizendo isso, que eu ia passar os 100 anos fazendo Enquanto Houver Saudade. E o Dinha, um ouvinte minha assídua, estilista que mora lá na Dias Ferreira, mandou uma mensagem para mim. E eu quero continuar sendo sua ouvinte. Mas é isso, acima de tudo, amor pelo que vai fazer. E responsabilidade, compromisso. Porque você entra aqui, você tem um compromisso com a empresa. Mas mais do que a empresa, são os ouvintes. E a ética é fundamental, né? Você primar pela qualidade do que você vai falar, das músicas que vão tocar, porque hoje está uma música sem qualidade boa, porque tudo é qualidade. As músicas descartáveis. Músicas descartáveis que aí as pessoas se limitam, músicas que não têm letra interessante. Eu chego às vezes até dizer que essa questão da prostituição, né, das crianças já sendo usadas sexualmente, tudo isso vem dessas músicas que elas incitam demais. Você vê as letras das músicas, não é que a gente queira ser santo, nem querer ser santo, acho que todo mundo quer, né? Um dia. Mas eu digo assim, aquela coisa de não, isso, mas a gente tem que prezar por isso, né? Você tem seus pais, né? Que às vezes eu vejo você falar na idade dos seus pais, né? É interessante ouvir uma música de deboche, uma música de baixo. Não é interessante. Aí você bota uma música suave, uma música bacana, de uma letra. Hoje não existe mais romantismo, né? Aí as letras hoje... Eu até hoje estava comentando com a Lidiane, nossa companheira do rádio, que já tem essas músicas tão descartáveis de hoje, que
que já tem artistas, cantores, que já estão regravando as músicas de época, né? Em ritmo de forró, uma batida diferenciada, mas a letra, né? Até letra, música sertaneja estão fazendo em ritmo. Agora, recentemente, não sei, eu vou falar o nome porque o João Gomes, ele tem umas músicas que não são tão legais assim, mas ele agora está regravando música. Ele regravou recentemente Fogão de Lenha, numa batida que não é propriamente assim um forró, mas uma música assim mais diferenciada. Eu digo que assassino muitas músicas, né? É um assassinato que fazem as músicas, mas entre regravar uma música, uma MPB, em ritmo de uma batida de forró, de coisa, e fazer uma letra pornográfica, debochando da mulher, eu prefiro que, não sou muito a favor, mas é melhor que regrave a música que tem letra. A música boa, Isaurinha, é algo atemporal. Exatamente. Não é à toa que tem aí o Enquanto Houver Saudade, músicas que marcaram época e que tem... E não só o Enquanto Houver Saudade. Todo e qualquer programa que o apresentador fizer, botando músicas boas, fazendo uma playlist legal, o povo adere, o ouvinte ele adere. Ele não vai... Como essas músicas de hoje são tão descartáveis, que você lembra que de primeiro era uma febre aquela música chamada Alvejante, era? Era. Ave Maria! Era dia e noite, noite e dia, só se ouvia aquela música. Agora eu te pergunto, quando foi que você ouviu recentemente essa música? E olha assim, uma música de um Djavan, de um Luiz Gonzaga, de um Tim Maia e outros. Toca e o povo aplaude, gosta. Verdade. É atemporal. Aí quando eu digo, mas o programa não dá audiência, hoje as músicas são essas. Que nada, pois quem faz o programa é o locutor e ensina o ouvinte a passar a gostar e vice-versa. Para a gente encerrar, Isaura, como é que você vê o avanço, principalmente das mulheres na comunicação? Deveria ser mais. Eu acho ainda muito pouco, muito pouco. Agora eu vou falar, depois que eu vim para cá, para Xeramobim, e surgiu as FM e tudo, eu ouvia mais quando eu ia para Fortaleza. Mas depois, a gente, com a ascensão do Radiosnet, a gente passou a ouvi-la. Você perguntou em quem eu me espelhava. Na época, eram esses dois apresentadores pelo estilo como ele fazia o programa, né? Agora, como voz, não que eu imite a voz dela, quem dera que eu tivesse uma voz como a dela, né? Mas eu ouvia muito a Samantha Marques em Fortaleza, da 99, né? Da 93, que diga. Hoje ela está na Sol FM. Sol FM, exatamente. Aí, rapaz, era uma voz suave, aquela voz cativante. Aí é onde faz o diferencial da voz feminina no rádio, é que mudou, se tornou assim protagonista a voz feminina, porque a voz do homem é essa voz, esse vozeirão como a sua, Manuel e tantos outros. Voz fininha, velho. Eu tenho que fazer assim para poder imitar. A minha é uma vozinha no meio da voz deste homem aqui. Pois sim, mas aí era natural a gente ouvir só voz masculina, só voz natural. A mulher veio e quebrou. Rompeu. Essa hegemonia, né, da voz masculina. Mas ainda tem poucas mulheres pro rádio. Tem delas que vêm para cá para fazer o teste e tudo, mas só aparece no dia, vem dar o nome quando abre para fazer experiência, assim, fazer não vem mais. É assim, mas precisa ter mais voz feminina no rádio.
precisa. A mulher, a voz não é... A gente não precisa, a mulher não precisa ocupar a voz. Ela precisa ocupar o espaço. Porque voz a gente tem, mas o espaço e com responsabilidade, com ética, com pontualidade, cativante, né? Cativar. Porque do outro lado nós temos tantos amigos que a gente não conhece. A gente se familiariza tanto com o microfone, que é o nosso companheiro do dia a dia, né? E aí a gente se familiariza com os nossos ouvintes. Porque, olha, é muito salutar, é gratificante você sair na rua. Eu às vezes, eu fico meio tímida. Eu fico assim, porque o pessoal faz da gente, quando vê a gente na rua, aquela festa, aquela coisa, como se a gente fosse um artista. Aí eu digo assim, gente, eu não sou artista, não. Eu sou... Nada, você é um artista, sim, que você trabalha no rádio. Aí fica. Mas é muito interessante o carinho com que eles têm pra gente. Eu digo, muita gente tem. Só que são muitos. E nós, só a gente, só eu aqui no meu horário, você no seu horário, o Emanuel no horário dele. Então, nós somos um. E os ouvintes são muitos. E é mais fácil. Eles reconhecem a gente pela voz. Sim. Tem gente que nunca eu a vi, nunca ouvi. E eles se aproximam de mim pela voz. Quando me escutam falar, aí diz: você trabalha no rádio, né? Digo. Por quê? Porque a sua voz eu estou conhecendo. Estou conhecendo sua voz de algum lugar. Isso é bacana, né? Quando eles nos reconhecem pela voz, porque... Pela voz. Mostra que a gente não precisa impostar uma voz, que é aquilo natural, é do nosso dia a dia, né? E foi o que eu disse quando foi para trabalhar no rádio. Eu disse para o Jango, se for para fazer impostação de voz, eu estou fora, meu amigo. Não, Isaurinha, você vai falar com o seu natural. Eu digo, porque eu quero ser conhecida dentro e fora do rádio. É muito triste você fazer uma impostação de voz aqui, aí você sai na rua, o ouvinte passa por você, não está nem aí porque não sabe quem é você. Não, você fala, não sabe, mas na hora que você fala, eu acho que a minha voz, pelo tempo que eu estou no rádio, a minha voz já virou história. O que eu acho muito bonito é aquela tua vinheta cantada. Isaurinha, eu não saberia fazer. Vamos ter que fazer. Tem que fazer. Agora eu exijo. Eu quero saber qual é. Vamos aqui no 1, 2, 3, já. Fazer, tá certo? 1, 2, 3, já. Isaurinha Reis. Não tá com a mesma. Não é a mesma coisa. Olha, o que eu escuto dessa vinhetinha na rua, rapaz. De novo. Isaurinha Reis. Um agudo pra lá, um grave pra cá. Pois é, eu escuto muito essa vinhetinha na rua. Às vezes o cara passa na moto bem ligeiro, mas canta. Isaurinha Reis. Aí você... E lá em casa, eu moro numa... Aí você responde, enquanto houver saudade. Eu moro numa casa, viu? Eu moro numa casa que é a rua passando assim a esquina. Princesa Isabel com a Fausto Costa. A rua do Vigílio Távora na escola. Aí, ou querer a janela, eu tenho uma janela que fica fechada. Sabe por quê? Às vezes eu tomo um susto. Eu tô de costas assim, às vezes eu tô tomando um café da manhã, ou uma cor mesmo, assim. Aí a pessoa chega na janela. Isaurinha Reis. Aí eu olho. E tomando um cafezinho, né? Eu digo, sim, quer tomar um cafezinho? Não, Isaurinha, não. É porque eu passei aqui e casualmente olhei e ouvi você. Ou às vezes a janelinha fechada. Todo dia tem uma pessoa que passa. Às vezes 6 horas. Eu tô me levantando da cama porque eu não durmo muito até tarde. Ou às vezes eu ainda estou deitada, mas passa uma pessoa, Isaurinha Reis, desse jeito. Aí quando eu dou fé, escuto sua voz. Uma musiquinha pra mim, Isaurinha, hoje. Aí quando eu vou olhar na porta, já não vejo mais ninguém. Aí eu vou e digo no rádio.
Olha, hoje uma pessoa passou, me chamou cantando a vinhetinha do programa, outra me chamou, pediu para eu tocar uma música, mas eu não sei quem é. Então, se está me ouvindo, tá aí a música para você. É isso que é gratificante. Não tem preço. Às vezes eu falto o programa, assim, um sábado, como eu já falei para vocês aqui, e às vezes, dificilmente na semana, mas quando eu tenho que resolver uma coisa, que tem que tomar o tempo do horário do programa, aí eu falto, mas eu sinto falta. Falta uma coisa, me sinto saudade desse bate-papo. É como eu digo, eu não sou verminoso pelo microfone para ter que estar direto. Nossa, eu não vinha. Não. Eu venho todos os dias com maior boa vontade, mas se houver necessidade para eu faltar, principalmente depois da pandemia, quantos e quantos convites o povo me fazia e eu só dizendo que ia e nunca fui. Teve pessoas que a pandemia ceifou a vida. Aí eu digo, por que eu não fui? Tanto que me convidou. Mas eu rezo por essa pessoa. Ficou a assim, lacuna. Fica. É como um artista, quando morre, fica lacuna. Só a voz, mas não tem mais ele lá, né? Sim. Aí é isso. O ouvinte, quando vai para a eternidade, fica lacuna. Vem outros, mas aquele está faltando, né? Aí eu disse, rapaz, depois dessa pandemia, todo convite, quando me fizerem, vem me buscar, às vezes vem gente vem me buscar, eu não vou não, porque eu tenho um programa. Aí eu digo, todo convite, quando me fizerem agora, eu vou. Porque... Agora você é arroz de festa. Eu vou, mas não. A dona mãe do Kim, a dona Helena, lá das passagens, o Kim tem uma chácara aqui, ela já me convidou umas 4 vezes para eu ir. Passo comer uma carne assada na brasa, tomar uma cervejinha com eles lá. E eu prometo que vou e não dá certo eu ir, falta transporte, que é lá nas Parelhas, aí nunca tem um transporte para eu ir e tudo. Aí quando foi, agora um dia desse, ela mandou uma mensagem para mim, Isaurinha, eu não vou lhe convidar mais não. Eu convido, você nunca vem, mas eu disse, não precisa mais me convidar não, porque eu já tenho vários convites aí guardadinho. Na hora que der certo, eu tô indo por esses convites que foram feitos, se eu não fui. Aí quando foi agora domingo, sábado, ela me convidou. Saurinha, nós estamos aqui comendo uma carninha assada na brasa, aniversário do Kim. Vem aqui. Eu disse que não ia mais lhe chamar não, mas eu vou, porque eu escuto você. E toque aí uma músicazinha do Amado Batista para mim. Mas é isso, rapaz. A gente é querida, e eles também são queridos por nós, né? E é isso que mantém a audiência. Às vezes tem ouvinte que se chateia quando não toca uma música, tudo. Eu não diz umas coisas, eu dou silêncio como resposta. Mas de mercador. Porque tem um ouvinte que diz assim, Isaurinha, eu não vou mais ouvir você não, pedir a música, você disse que terminou o programa e disse que não dava certo, quem não pediu música não deu certo, passou por debaixo da mesa, como a Ana Maria Braga, que eu lembro, né? Mas amanhã eu toco. Não, eu vou pedir o Hércules Ramos, porque a gente pede, ele toca na hora. Tudo bem, eu fico só na minha. Aí disse que não pede mais música. Quando eu dou fé, tá lá. Aí eu digo, ó, se eu tivesse me zangado, vou me zangar porque todo mundo tá livre. Só acolhe, né? Aqui é acolhida. Sempre cabe mais um. Nem coração de mãe. Papo encerrado, passou uma hora muito rápida. Você achou, Hércules? Passou? Demais. Que pena, né? Aí quando o papo é bom, a gente tem que dizer o quê? Que pena que acabou, Isaurinha. Mas foi muito bom ter a sua companhia, ouvir das suas histórias. Eu estava até despreparada assim. Eu digo, imagina se tivesse preparada. Mas como... Aí a Amanda, não, você vai falar sobre a sua vida, o seu tempo no rádio e tudo. Digo, porque foi muito em cima da hora. Ela falou ontem para mim, para hoje eu estar aqui. Digo, cara... me preparar psicologicamente, porque esse negócio... conversa, ser desenrolada. Mas Saurinha, isso. Foi muito bom, viu? Eu agradeço também essa oportunidade que me deram.
né, de fazer o primeiro podcast, né? Muitos. Espero que venham outros aí que gostei, viu? Gostou? Eu disse que era só E aí, com vocês aqui, fazendo as perguntas nessa informalidade toda, deixou a gente muito à vontade. Eu fiquei... Se alguém vê uma imagem um tremendo assim, não é nada que eu estou vendo, não. É um pouco frio, porque aqui está no 15. O ar-condicionado no 15. E tremeu o beijo. Oi, pai. A próxima eu venho com jaqueta, viu? Sim. Mas quero agradecer a atenção, viu, de vocês aí também. Foi muito bom. Meu querido aí. Sempre ouvinte. Ouvinte. Joaquim é coisa nossa. O mestre dos drones aqui, o Joaquim, né? Então, é isso. Obrigado. Agradecer a direção da casa que me convidou, a Amanda, como diretora executiva da Sertão TV. Quero agradecer, né, o Serginho Machado. Eu sou da casa, mas estou agradecendo porque... A minha praia é o rádio. Isaurinha, para mim foi um prazer conhecer a sua trajetória, um pouco do seu legado. Eu com certeza sairei daqui, mas sabendo mais de você, do ser humano que você é, e a forma carinhosa, a forma afetuosa que você trata todos os seus ouvintes, todos os seus colegas. E mais sucesso ainda para você, que você possa... palmilhar, que você possa trilhar esse caminho por muitos e muitos anos na radiofonia aqui do Sertão Central do estado do Ceará. Foi um prazerzaço de coração. Muito obrigado, e a recíproca é verdadeira. Esse aqui já é gente nossa, faz parte da casa. Foi vizinho da Isaura também. Só coisa boa. Pois é isso. Um abraço, que a paz e o amor de Deus fiquem com todos nós, Amém. né? Amém. Tem cada vez mais a sabedoria pra gente, né? É isso aí. E a você, muito obrigado mais uma vez, Isaura. Obrigado também a você que está aí com a gente, acompanhando o nosso podcast. É muito bom ter a sua audiência toda semana. Nós vamos ficando por aqui, mas você já sabe, você pode escutar, ver esse podcast multiplataforma quantas vezes você quiser. Na Sertão TV, canal 180, pela sua Brisanet TV, também pelo Spotify, no YouTube. A gente também tá na Canudos FM 106,7, tá no Brisa Play, o aplicativo da Brisanet. Tchauzinho, a gente fica por aqui, voltando próxima semana, se Deus permitir. Valeu, Hércules! Valeu você também. Fui!